Será que você realmente precisa fazer um cursinho regular do zero para passar na primeira fase da OAB de primeira? Se você quer dar esse chute certeiro sem depender de cursinho, vem comigo! Olá, que alegria ter você aqui comigo nesse canal, que é um espaço para você que quer passar na OAB estudando com leveza e eficiência. Bárbara, eu realmente preciso de um cursinho para passar na OAB? Entenda, cursinho como um curso regular, aquele que você revê tudo que você viu na sua faculdade, seus 5 anos de faculdade, mas que são cursos extensivos, né? Não são cursos resumidos, não são cursos direto ao ponto, não tô falando de cronogramas, métodos, mentorias, coisas mais enxutas, tô falando de cursinho mesmo, parecido com o cursinho do vestibular que você faz para fazer o Enem, seja um cursinho presencial ou um cursinho online de videoaulas. Será que você precisa de um cursinho como esse para passar na OAB? Será que é possível você passar na prova da OAB sem depender de um cursinho assim? E eu já vou te adiantar logo a resposta de que é possível sim. Eu passei sem cursinho tradicional na minha primeira fase e eu vou te dizer as 5 coisas que eu fiz para ser aprovada. A primeira coisa que eu fiz foi simulados. Eu não sei como uma pessoa vai fazer uma prova tendo a oportunidade de se simular, de se testar diante de uma situação como aquela que ela vai enfrentar no dia da prova, e ela não faz isso. Tanto sei disso, tanto acredito nisso, que no dia que eu fiz a minha inscrição, eu fiz a inscrição da OAB num dia, no outro eu já estava fazendo meu primeiro simulado, que foi na época o exame mais recente que tinha da OAB. Então você tem aí um arcabouço de provas anteriores, a própria FGV disponibiliza no site, e você pode pegá-las e fazê-las como simulado. E foi exatamente isso que eu fiz. Além de responder às provas anteriores, eu fiz simulados inéditos que os cursinhos, esses cursinhos tradicionais, liberavam gratuitamente. Eu fazia alguns desses simulados gratuitos, inéditos, para ter a chance de me testar com questões novas, sem ser somente as questões anteriores da OAB. Questões também, muitas vezes, que os próprios professores colocavam tendências de cobrança de novidade legislativa, porque quando você faz só provas anteriores, você não tem essa visão, né, para frente, você tá só com o retrovisor, mas priorizava a resolução de provas anteriores, que já dá base suficiente para você ser aprovado. Além de fazer as provas anteriores da FGV e os simulados inéditos gratuitos de vez em quando, fazia ali um controle num caderninho, uma folha simples mesmo, para eu conseguir saber como é que eu estava, como é que estava o meu desempenho na prova como um todo, se aquela prova fosse a minha real prova, eu estaria aprovada? E além disso, para saber como é que eu estava em cada uma das matérias. Quais matérias eu estava indo muito bem e não precisava de tanto foco ali nos estudos, poderia simplesmente dar uma revisada, dar uma passada rápida, e quais matérias eu estava indo muito mal e eram matérias de um grau de importância, né, considerando o número de questões que caía na prova. E durante a semana, durante a minha semana de estudos, entre um simulado e outro, eu fazia a segunda coisa que eu vou compartilhar agora com você nesse vídeo, que era a resolução de questões e leitura de lei seca. Quais questões? Que lei seca? Quais artigos? Como é que eu fazia essa divisão? Como é que eu fazia esse estudo? Esse estudo era feito com base nas matérias justamente que, pela minha análise de desempenho, pelo meu controle ali de simulados, aquela estatística das matérias que eu estava indo bem, das matérias que eu estava indo mal, era nessas matérias que eu trazia o meu foco ali durante a semana de estudos, entre um simulado e outro. Na hora de filtrar as questões, na hora de ler os artigos, era dessas matérias que eu fazia questões mescladas, sempre fazendo questões mescladas e lendo os artigos dos comentários, os artigos citados nos comentários de cada uma dessas questões que eu resolvi ali durante a semana, sempre atualizando o meu caderno de erros, que é a coisa número 3 que eu vou compartilhar com você. A elaboração do caderno de erros. Então, sempre na hora de corrigir detalhadamente os meus simulados e durante a resolução de questões do meu dia a dia, eu sempre tinha ali um caderninho, na época eu separava num fichário, e dividia ali, cada divisório eu colocava uma matéria. Talvez hoje eu não faria mais assim físico, né? Talvez hoje eu fizesse um caderno de erros eletrônico, digital, no Google Docs para ficar mais fácil de acessar em qualquer lugar. Mas na época eu ainda estava muito apegada a papel, então eu comprei um fichário e eu montei o meu caderno de erros nesse fichário. E cada matéria, em cada divisória, eu colocava todos os meus erros, todos os meus chutes e todas as minhas dúvidas, tanto do simulado quanto na resolução de questões no dia a dia. A revisão desse material, desse caderno de erros, era constante, então eu sempre estava em contato com os meus erros, com os meus chutes, com as minhas dúvidas, de todas as provas que eu havia feito e de todas as questões que eu havia feito ali durante a semana de estudos. Foi um estudo muito personalizado em cima das minhas facilidades, em cima das minhas dificuldades. A preparação foi ficando muito forte, muito eficiente e leve também, porque aquilo que eu já tinha de ponto forte, eu só mantinha de uma forma leve nas revisões. Quando ia fazer o simulado ali tinha um certo contato, mas não perdia muito tempo focando em matérias que eu já estava com percentual de acertos legal e que eram matérias ali do grupo 1, que tinham um grau de importância alto. A minha intensidade de estudo para as matérias que eu estava indo mal era maior. Naturalmente eu distribuí a minha energia de uma forma muito particular, muito personalizada,
Isso fez com que eu tivesse uma preparação leve e eficiente. É por isso que eu bato tanto nessa tecla aqui no canal, porque o meu objetivo realmente é trazer leveza para você, leveza para sua preparação. E é necessário que você tenha um autoconhecimento para você ir conduzindo a sua preparação de acordo com aquilo que é importante para você. E antes de eu falar qual foi a quarta coisa que eu fiz, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, que é um espaço para você passar no exame da ordem, recebendo aí direcionamentos semanais gratuitos aqui no canal para você. Então se inscreve e ativa o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber em primeira mão, já vai ter ali um direcionamento para sua preparação eficiente. A quarta coisa então foi o uso eficiente de videoaulas. Mas Bárbara, você não fala que não é bom estudar por videoaulas e tal? Não. Eu não falei que não é bom estudar por videoaulas. O que eu reforço muito é que o uso das videoaulas tem que ser feito de uma forma eficiente. Afinal de contas, a mensagem central aqui desse canal é que você estude para a OAB com leveza e eficiência. Se você for fazer um curso regular do zero, estudando somente por videoaulas, todas as videoaulas, você já não vai estar fazendo uma preparação leve e eficiente, porque são muitas horas de aula para você consumir e você fica com sobrecarga de conteúdo, muitas vezes estudando aquilo que você não precisa, só por uma questão de insegurança, né? Eu entendo essa insegurança, eu tive também na reta final ali da minha faculdade. Eu achava que eu não tinha tido uma boa base em algumas matérias, eu não tinha tido bons professores em algumas matérias, outras eu tinha empurrado com a barriga, e eu achava que eu precisava formar uma base muito bem feita para não ir para a prova da OAB ali com um vácuo de conhecimento. Mas a verdade é que essa é só uma insegurança boba, que você resolve fazendo questões, fazendo simulados e descobrindo quais são seus pontos fortes, para você não perder muito tempo nesses pontos que você já domina, porque você tem assuntos que você domina, por mais que você ache que não, você tem aí no seu HD assuntos que você já domina. E você confia também, dá uma chance para o seu bom senso, para o senso de justiça que todo estudante de direito fala que tem. Eu tenho certeza que uma das coisas que você respondia quando alguém perguntava por que você escolheu faculdade de Direito, você provavelmente respondia ou conhece alguém na sua turma que respondia isso. Ah, porque eu tenho um senso nato de justiça. Brincadeiras à parte, nós temos realmente, todos nós temos um senso de justiça. A gente tem um bom senso. A gente consegue ler uma questão e estranhar algumas coisas nas alternativas, algo que parece injusto, algo que soa estranho. E você pode confiar nesse bom senso também para trazer isso para a tua prova, para você já não ter que precisar gastar horas estudando uma teoria que no fundo, você sabe que está certo e que está errado. Quer ver um exemplo? Estatuto da Criança e do Adolescente e Código de Defesa do Consumidor. Muitos dos assuntos que estão aí na parte teórica, nos livros e nas aulas dessas matérias, você resolve com um simples bom senso, com um simples senso de justiça que tem aí no seu coração. Se você for responder uma questão de ECA ou de CDC, tenta trazer à tona aí o teu bom senso, o teu senso de justiça, que eu tenho certeza que você vai acertar. Procura nessas questões a alternativa que mais protege a criança, que mais protege o consumidor. Já são matérias que você já não vai precisar ter todo aquele estudo teórico demorado, aquele estudo teórico penoso, desgastante. Não precisa, você vai direto para a prática, você vai tendo contato com essas matérias durante os seus simulados, na correção desses simulados, e aí você vai tornando a sua preparação mais leve. Como é que eu fazia o uso eficiente das videoaulas? Eu recorria a videoaulas quando eu tinha muita dúvida numa matéria, muita dúvida num assunto de uma matéria que era muito importante, que eu percebia que tinha um grau de importância alto, porque sempre estava presente ali nos simulados, sempre estava presente nas questões e eu vinha errando com frequência, eu vinha tendo muita dificuldade de assimilar aquilo ali. Esse era o momento que eu ia atrás de uma videoaula e quando eu ia atrás de uma videoaula, era uma videoaula curta. Direto no YouTube você pode buscar gratuitamente, você não precisa de um cursinho regular extensivo para isso. Você pode pesquisar direto, tá com dificuldade, vamos supor aí, num assunto, deixa eu ver um assunto bem difícil. Títulos de crédito, direito empresarial. Tá com dificuldade nesse tema? É um tema que você percebe que tá caindo muito e é de fato um dos temas mais cobrados em direito empresarial. Vai lá, pesquisa uma aula no YouTube. Aula resumo de títulos de crédito. Dá um enter, você com certeza vai encontrar algumas aulas rápidas que vão te dar ali uma explicação melhor, uma ótica melhor. Às vezes uma pessoa falando de um jeito você entende melhor. Enfim, você vai buscar videoaulas somente em último caso. Tente de toda forma entender aquele conteúdo pelas questões, estudando pelas questões, pelos comentários, lendo o artigo ali, bebendo direto da fonte, tentando interpretar a lei seca por você mesmo. Vai por mim, isso vai te fazer um bem danado, tanto no dia da prova quanto na sua vida como advogado, como advogada. Tem um outro momento que você também pode usar as videoaulas de forma eficiente e essa foi a quinta coisa que eu fiz. Nas últimas semanas ali, próximo da prova,
eu assistia aulões de revisão. Eu tô deixando ela num tópico separado porque foi uma das coisas que eu fiz na minha reta final, além de resolver muitas questões de reta final. Eu acho super válido você assistir aulões de revisão, principalmente daquelas matérias que você tem maior dificuldade, precisa ali de uma abordagem, de uma explicação mais dinâmica, de um professor engraçado que traga uma paródia, uma música, um macete para você ali numa aula de revisão, que eles têm muito essa energia, tá? Esses aulões são disponibilizados gratuitamente também no YouTube, então escolha um curso que você se identifica, se inscreva nesses aulões gratuitos e participe, principalmente nos dias das aulas, daquelas matérias que você sabe que precisa de um reforço a mais. E por que essas aulas são mais eficientes, né, os aulões de revisão? Porque os professores vão direto naqueles pontos que mais importam, nas tendências do que pode vir a ser cobrado, no que eles acham que vai ser cobrado. Então, eles têm um olhar treinado, porque são professores especialistas de cada matéria. Eles estão muito acostumados a estudar a banca na matéria específica de cada um. Então, eles sabem sinalizar o que pode vir a ser cobrado. Além, é claro, de ser uma forma de você revisar mais descontraída, né? Você dá uma aliviada ali na semana de reta final. Eu, particularmente, assisti, para mim foi muito bom, mas é claro que você precisa se conhecer para saber se os aulões de revisão eles te deixam mais ansioso, ansiosa, ou se você fica mais tranquilo. É muito importante, é claro, que você tenha estudado antes, senão você vai querer estudar do zero, simplesmente com as aulas de revisão, e isso pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Então não aposte todas as suas fichas aí nesses aulões de reta final, mas eles são super válidos, tá bom? Além de assistir os aulões de revisão na reta final, eu fazia muitas questões aleatórias mescladas em todo momento oportuno, assim, todo momento livre que eu tinha. Antes de dormir, se eu tava com um pouco mais de energia, eu abria um aplicativo de questões e começava a fazer questões da OAB mescladas, realmente com o intuito de revisar de forma mesclada, sem me prender a um tema específico ou a uma matéria específica. Eu pegava questões do modo aleatório mesmo e ficava revisando essas questões, sempre lendo os comentários, vendo os artigos citados, mas no intuito de revisar mesmo. Essas foram as 5 coisas que eu fiz para passar na primeira fase do exame da ordem, sem precisar de um cursinho tradicional. Os cursinhos tradicionais, eles não são ruins. Na verdade, eu considero fazer um cursinho tradicional do zero uma forma de estudo pouco eficiente, quando você tem um caminho mais rápido para chegar no seu objetivo, que é conhecer a si mesmo, ver quais são seus pontos fortes, o que você precisa correr atrás, principalmente quando a gente fala de cursinhos presenciais, que vão envolver toda uma logística aí de sair da sua casa, gastar com transporte, gastar com alimentação. Repense aí a sua rotina, veja se realmente compensa para você fazer um cursinho. Dê uma chance para você, usando todos esses caminhos que eu falei, todas essas coisas que eu fiz, que eu tô compartilhando com você aqui, que eu tô contando para você, abrindo o jogo para você, que dá para você passar sem fazer um cursinho regular. A ideia é tirar da sua cabeça que você depende de um cursinho tradicional para passar. Meu objetivo aqui com esse vídeo é trazer um pouco mais de segurança para você, um pouco mais de confiança no seu próprio taco, porque você tem sim conteúdo e bagagem jurídica na sua cabeça, você fez uma faculdade de Direito, por mais que talvez não tenha sido uma excelente faculdade, por mais que você tenha feito no EAD e não tenha levado tão a sério assim, você consegue trabalhar assim com qualquer coisa que você tenha aí na sua cabeça e ter uma preparação mais personalizada, mais direcionada, mais prática, objetiva e direto ao ponto. E otimizar a conquista da tua aprovação, tornando a tua preparação muito mais leve, muito mais eficiente, que é a proposta aqui desse canal. Se você não quer fazer um cursinho, já entendeu que não precisa realmente de um cursinho tradicional para passar, mas ainda assim precisa de um direcionamento, precisa de uma organização, existem alternativas a esses cursinhos tradicionais hoje no mercado. Hoje você tem vários métodos, mentorias, cronogramas, basta que você encontre uma alternativa dessas com a qual você se identifique. Eu sou mentora de OABeiros, o meu método é o método 5P, vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer o método 5P, conhecer a minha proposta. E se você está aqui no canal já há um tempo, se identifica comigo, se identifica com a minha metodologia, bateu, deu match comigo, então vamos junto que eu quero te conduzir aí na sua caminhada, na sua jornada rumo à aprovação, sempre com esse cuidado, sempre com foco numa preparação leve e eficiente, aproveitando o que você tem aí de bagagem na sua cabeça. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um like, comenta aqui. Se você foi aquele aluno que já respondeu no primeiro dia de aula que tinha um senso nato de justiça, e também para eu te conhecer melhor, me fala se você vai fazer a OAB pela primeira vez na sua vida ou se você já fez outras vezes e como é que você vinha estudando até então. Se você fez algo parecido com o que eu fiz aqui, se você também já fez uma dessas 5 coisas ou mais de uma delas. Um beijo e até a próxima. E assiste esse vídeo aqui que vai te interessar bastante.